Boa noite, pessoal. Vou começar mais uma live. Esperar a Adri entrar. Nossa convidada chegou. Olá. Oi, Adri, tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem? Deixa eu tentar arrumar um pouquinho a Tá, câmera assim. tá dando para me ouvir direitinho? Perfeito. Consigo te ouvir super bem. Deixa eu dar um oi para quem tá Que bom. chegando. Vamos dar uns minutinhos pro pessoal chegar. A gente entrou um pouquinho mais cedo, até pro pessoal ir chegando, né? Se organizando. A Adri me contou que é a primeira live dela. Verdade, verdade. Eu não ando assim Eu, muito cheia das lives também, não, amiga. Então, tá tudo certo. eu acompanho bastante lives, mas participar é a primeira vez, viu? Obrigada pelo convite, foi tão gostoso te rever, conversar com você novamente. Verdade. Ai, eu agradeço muito que tu aceitou, né? Ai, fico muito feliz. Só assim pra gente se ver, né? Com essa confusão de pandemia e tal. Só assim mesmo. Verdade, já faz um tempinho, né, que não nos vemos mais Olha, é pessoalmente, né? verdade, né? Deixa eu pensar, acho que foi desde a USP lá. Olha, Uhum. Já tem o quê? Uns 5 anos? 6, talvez, né? eu Acho que saí de sim, lá em né? 2015. Tu ficou lá até quando? Eu fiquei, deixa eu ver, eu já estou aqui há 4 anos. Fiquei mais, acho que um ano, dois por lá. Eu entrei aqui, foi em 2016. Nossa senhora, deu um branco, acho que 2016. É que passa, né, guria? Como passa? Eu voltei pra Lages em 2017 e parece que foi ontem. Mas não, gente. Uhum. Já faz um tempinho também. Pois é, eu já estou aqui há 4 anos, nem parece, né? O tempo voa. E aí um calorão. Muito, muito quente. E eu de blusa de Eu lã, gosto. menina. Tu lembra como é que é o sul, né? Mas já esfriou por aí? De dia faz aquele calorzinho e de noite friaca pega, né? Tem que puxar todas as cobertas pra dormir já. Eu conversei semana passada com um colega meu de Maringá, mas ele comentou que por lá ainda está bem calor, bem quente, mas Maringá é uma cidade mais quente, né? É, lá em Maringá é calorzinho, né? Mas aqui em Lages é serra, meu, parece que virou outono, mudou total. O verão não foi muito quente também não, tá? Então, o pessoal que tá chegando aí, eu e a Adri, a gente era vizinha, a gente morava num, nem sei o que que é aquilo, era um quarto-sala, kitnet, sei lá o que era aquilo. E ela era minha vizinha de cima. A gente morava lá em Pirassununga, interior de São Paulo. Aí o pessoal Oi, mandando, Fer! mandando boa noite. Olha, as minhas alunas. Ai, a Fer lá de Santa Maria. A Fer também é médica. Não, ela é zootecnista. A Fer, ai, que saudade. Tem que botar os óculos pra ler as mensagens. Sei que tá chegando, A, mas não a, consigo ver direito. a Fer foi minha colega de quando eu estava no mestrado, lá em Maringá. Ai, que saudade. Trabalhava com coelho. É, que legal. Uhum. Deixa eu ver, cadê? Pois é, aqui começa o período de chuvas, né, agora, e a temperatura fica mais amena, tipo assim, 25 graus. 25 graus que é verãozão, né? É. Oi, Ó, Gel, tudo bem? A Gel também foi minha colega de doutorado lá em Jaboticabal, Yuri, colega aqui da UFMA. o pessoal todo veio te prestigiar, te ouvir. É, as colegas eu divulguei para os professores, para os alunos. É, foi feita uma boa divulgação mesmo. Eu vi bastante gente falando. Obrigado, viu? Imagina.
Boa noite, Engenharia de Pesca, UFMA, a Fer, saudades, Fer. Já deu nosso horário? A gente já pode começar, né? Opa, 7h20 já. Então eu vou te apresentar, tá? Então aqui nós temos a honra de receber, né, na nossa página hoje, a doutora Adriana Cristina Bordignon. Ela é graduada em Engenharia de Pesca pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste. Ela é mestre em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM, e doutora em aquicultura pela Unesp de Jaboticabal. Professora adjunta do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA. Fala assim? Uhum. Coordenadora do Laboratório de Tecnologia e Processamento do Pescado. Ela atua nas linhas de pesquisa de método de sensibilização e abate de organismos aquáticos, microbiologia e bioquímica e beneficiamento do pescado, controle de qualidade na indústria pesqueira e manja muito de bem-estar dos nossos amiguinhos subaquáticos também, né? Hoje a gente vai falar de bem-estar de peixes. No doutorado dela, ela pesquisou então sobre eletronarcose como método de abate, né, da tilápia do Nilo. E ela também tem uma linha de pesquisa que ela tem trabalhado agora, que é a influência dos métodos de sensibilização no bem-estar e na qualidade da carne do tambatinguá e do pirarucu. Quer falar um pouquinho sobre os seus trabalhos recentes, que tem feito agora? Contar um pouquinho dessa tua trajetória, antes de a gente começar a falar mais dos nossos tópicos que a gente havia programado? Bom, então, boa noite aí a todos que estão entrando na live, alunos, colegas, amigos. Obrigada, Beta, pelo convite. Muito bom poder participar aqui, rever você, uma grande amiga. Então, assim, eu sou formada, né, em engenharia de pesca. Desde da minha graduação, eu sempre trabalhei, né, com essa linha de tecnologia e processamento do pescado e com a parte também da microbiologia. E aí, o meu mestrado, trabalhei com essa temática, né, aproveitamento de resíduo, gelatina, curtimento de peles. No doutorado, entrei com a ideia de desenvolver um produto, mas o destino me levou para um outro caminho, né, essa linha aí de bem-estar animal, métodos de abate, e acabei me apaixonando por essa temática, e desde que estou aqui na universidade, sempre estava ensaiando para iniciar essa linha de pesquisa. E ano passado fiquei muito feliz, né? Eu submeti um projeto para o edital FAPEMA, que é a agência aqui de fomento do Estado, e foi contemplada com esse projeto aí, que nós vamos trabalhar alguns métodos de sensibilização e abate, com 2 espécies nativas aqui da região, que é o pirarucu, né, o Arapaíma gigas, e a tambatinga, né, que é o híbrido entre o tambaqui e a pirapitinga, que é uma espécie muito cultivada e muito comercializada e consumida aqui na região. Muito bem. Então, já que tu é nosso especialista de peixes, o peixe é um animal senciente? Olha, há muitas evidências que sim. Então, assim, quando a gente começa a pesquisar, né, a temática da senciência, dos organismos aquáticos, é claro que há muitas controvérsias entre alguns cientistas, né, mas eu, assim, depois de muito pesquisar, eu levo a crer que sim, que os organismos aquáticos, inclusive os peixes, né, são animais, seres sencientes, por eles terem, né, um sistema nervoso central, possuírem um cérebro, por mais primitivo que ele seja, né? Então, assim, tem alguns pesquisadores, né, que contestam isso pela região de não apresentar o neocórtex na região do cérebro, mas eles apresentam a região da amígdala, e ao que tudo indica, é nessa região que eles podem ter evoluído, né, para os sentimentos subjetivos, né, as sensações subjetivas, né? Que, para quem não sabe, né, a senciência é a capacidade deles poderem sentir medo, sentir dor, conforto, desconforto, alegria, tristezas, né? Então, sentimentos subjetivos, né, que nós também sentimos, né?
Pois é, porque se peixes não fossem sencientes, como é que a gente ia utilizar, né, o zebrafish para ensaios psicológicos, né, como um modelo de estudos de drogas humanas, né? Uhum. Para, Sim, não sei se e tu tem tem. acompanhado esses estudos e tal. Uhum. O zebrafish ele é um peixe de porte pequeno, né? Ele tem sido aí um modelo mundial, né, para estudos em várias áreas, né, de pesquisa dentro da aquicultura, enfim, é um peixe ornamental. E assim, e não só ele, né? Tem outras espécies, como a carpa, e tem já um pesquisador aqui no Brasil que estuda muito, né, lá da Unesp de Botucatu, a questão de colocar sons, a questão da coloração da água, do fotoperíodo, e ele publica resultados bem interessantes, bem legais, né? Mostrando a reação, né, dos peixes a esses estímulos, né? Então, por mais que eles não emitem sons, né, a gente não escuta ele latir, ele não vai sinalizar com os olhos, com a cabeça o que ele está sentindo, mas através de algumas variáveis da água, ou mesmo observando o comportamento deles, a gente consegue, né, observar quais são, né, as sensações boas ou ruins, né, que acontecem. E para nós é complicado porque a gente trabalha dentro, né, eles estão dentro da água, então a gente precisa ter bastante cuidado, observar, né, o ambiente aquático. Então é bem mais complexo do que, por exemplo, se você trabalhar com pet, né, um mamífero, enfim. E outra questão também, né, que eu assim gosto muito de trazer, né, nas minhas aulas é a Declaração de Cambridge, né, que foi acho que redigida, né, pelo Philip Lau, onde ele fala, né, que todos os seres são considerados sencientes, até mesmo o polvo, né? Então, assim, a partir desse dia, eu acho que foi um marco muito importante, assim, mundial, né, para todos os pesquisadores, onde todos esses neurocientistas, enfim, todos esses pesquisadores, né, ligados a esse estudo, né, de cérebro, da senciência de animais, eles publicaram, né, isso a nível mundial da ciência. Então eu trago muito, né, essa declaração de Cambridge, ter a declaração de Curitiba, né, feita pela professora Carla Maiolino, com ele, né, que também animais não são coisas, né, não são objetos. Então, assim, não tem como a gente discordar disso, né? Se grandes cientistas, pesquisadores renomados na área julgam que os peixes, os organismos aquáticos são seres sencientes, né? E a gente sabe que eles possuem um sistema nervoso, por mais primitivo que seja, né? Eles captam os estímulos e levam isso até o cérebro. Então, não dá mais para a gente dizer que não existe a senciência, né? É. Acontece bem isso que tu comentou mesmo, porque a gente não escuta eles gritarem, eles não têm reações que a gente consegue perceber, né, de forma tão palpável quanto um mamífero, enfim, uma ave e tal. Animal que convive no mesmo meio que a gente acaba subjugando o sentimento desses animais, né? Mas, como tu comentou mesmo, na Declaração de Cambridge, acabou-se que, no final, todos os animais que são vertebrados são sencientes e alguns invertebrados também, né? Como tu mesmo comentou, o polvo, alguns crustáceos também. E tu me falou que tu estava, né, na Declaração de Curitiba, tu estava presente, né? Que bacana. Como é que foi o dia lá? Foi legal? Nossa, foi fantástico. Fazendo parte da Eu história, fui, hein? e eu assisti a palestra do Philip Lau, ele falou alguma coisa assim das ondas cerebrais de aves. Nossa, foi maravilhoso. E não só ele, né? Tinha uma pesquisadora muito renomada da Escócia, Estados Unidos. Então, assim, foi um congresso memorável, assim, apesar de ser mais voltado, né, para o médico veterinário, estava eu lá. Ah, mas a gente sempre aprende porque acaba sendo. Quando a gente fala de bem-estar animal, eu sou veterinária, né? Mas é uma ciência interdisciplinar. Não adianta, não é uma coisa de veterinário. Meu Deus, a gente está aqui conversando, né? Bom, tu é engenheira de pesca, eu sou veterinária, volta e meia conversa com zootecnista. Semana passada tu estava falando com uma nutricionista, outra semana falando com uma bióloga, e assim a gente vai trocando experiência, né? Todo mundo tem a acrescentar.
porque todo mundo tem a sua visão, o seu conhecimento do tema, né? E a gente consegue fazer bastante trocas assim. Mas que bacana que tu estava lá, foi 2014, né? É de Foi. Curitiba. Bacana. Isso, eu levei um resumo, né, para apresentar, inclusive foi parte do piloto, né, do meu doutorado, e, nossa, foi maravilhoso, assim, o congresso. Que fino. Então, partindo dessa ideia, então, que os peixes, eles sofrem, né? Então, a gente sabe que eles sofrem. A gente talvez não saiba perceber, né? Talvez seja a nossa incapacidade de perceber, né, esse sofrimento, né? Não digo vocês que super entendem, né? Que conhecem o animal bem melhor do que qualquer outra pessoa. Quais são os pontos críticos para o bem-estar dos peixes, assim, na sua diversidade? Porque outra coisa que eu acho importante a gente pensar aqui, discutir, Adri, é porque uma coisa é falar assim, ó, bem-estar de suíno, é uma espécie, né? Bem-estar de canino, é uma espécie. Bem-estar de galinha poideira. Aí até dentro das galinhas, uma fase de produção diferente. Aí eu falo de peixes. Tem peixe de tudo quanto é tamanho, que vive em água quente, em água fria, enfim, né? E a gente quer falar uma coisa assim, tipo, super aberta. Tem várias realidades dentro da piscicultura, né? Bom, tu sabe melhor do que eu. Aí, quando a gente fala de bem-estar de peixes, a gente tem muita coisa para falar. E muito ponto crítico também para resolver. Né? Teve um encontro, acho que foi em 2017, que o pessoal estava pontuando o que tem de perigoso, né, dentro do bem-estar animal no Brasil para se resolver, e a aquicultura estava lá na frente, assim, de muita coisa para resolver. Tá? Então, tipo, era a primeira aquicultura, depois acho que eram galinhas poedeiras, que vivem em gaiolas, né? E acho que depois era a suinocultura, se não me engano, que também tem as fêmeas que vivem em gaiolas. Então, a aquicultura, com tudo isso que a gente está conversando, tem bastante coisa para ser resolvido relacionado ao bem-estar animal. Aí me diga, desses peixes que a gente não usa só peixe para alimentação, né? Quando a gente fala em peixes, bem na cabeça, ainda mais agora na Semana Santa, né? O peixe para alimentação, né? O salmão, o, sei lá, a carpa, sei lá, até qualquer peixe que a gente se alimente de forma mais frequente. Mas ele não é utilizado só para alimentação, né? A gente tem várias formas de utilização para o peixe, várias formas de criação para essa utilização. De um modo geral, o que tu me diz relacionado ao bem-estar dos peixes? Olha, como você mesmo mencionou, é bem complexo, né? Então, assim, a gente tem que pensar, ou a gente está falando da questão da aquicultura, né, do cultivo, ou também a gente tem a parte da captura, né, que também é outra temática bem complicada, né? Então, assim, o que a gente faz, né? A gente produz ou captura para o nosso consumo. Então, a gente pensa em medidas, né, que possam minimizar, né, o bem-estar desses animais, principalmente no momento do abate, da despesca, né, e da morte dita do animal. É claro que, assim, tem várias estratégias também, por exemplo, durante o cultivo, né, em relação à alimentação, à sanidade, manejo da qualidade da água, né, mas a gente trabalha sempre a questão mesmo da despesca e do abate, que eu creio que é o ponto assim bem crucial, né, da produção. A captura também não é diferente, né, o momento de puxar, né, esse pescado para embarcação é também complicado. E também existem aí documentários que mostram, né, que o peixe que foi abatido instantaneamente, a qualidade é superior ao que ficou ali se debatendo, sofrendo, né. Então tem todo essa temática, né, para a gente pensar dentro da questão da agricultura e da pesca. Também tem aquariofilia, né, a questão aí dos animais que ficam nos pet shops, dentro dos aquários. Tem a questão da pesca esportiva também, que é um outro nicho aí que é bem complexo e complicado, né, da gente assim abordar, né? Então, assim, são vários pontos, né, que a gente precisa pensar dentro da questão do bem-estar, né? E, assim, é complicado, né? Eu trabalho mais voltado mesmo para a aquicultura, mas, assim, a gente sabe que é difícil, né? A pesca esportiva, ela é uma atividade turística, que rende dinheiro, que tem um retorno, né, para
os hotéis fazendas, para as pousadas, e é uma coisa assim que quem gosta de pescar, né, frequenta muito esses lugares, então fica complicado a gente banir essa atividade, né, pensando no bem-estar animal, né, pelo menos nesse momento. Mas, assim, são vários fatores que a gente precisa pensar, né? Não sei se tu quer que eu traga alguma coisa mais A específica. gente já pode ir entrando nos detalhes, já até porque nosso tempo vai correndo, daqui a pouco a gente, quando vê, já não tem mais tempo para conversar. Se você quiser falar, eu vi que o pessoal comentou aqui, não sei agora o nome, porque aparece só o apelido, a Mani falou de, opa, correu aqui, que a despesca principalmente, né, chega a ser um ponto crítico, né, pesca esportiva também é super complicada, ela mesma comentou. Então, a despesca, para quem não conhece muito da piscicultura em si, é quando você vai retirar esses animais, né, para você, então, transportar eles para abate, é isso? Isso, exato. E por que é tão danoso para o bem-estar do animal? É porque é um momento que estão muitas pessoas dentro da água, por exemplo, né? Eles estão acostumados com aquele ambiente tranquilo, então tem pessoas movimentando a água. Você começa a tirar a água do viveiro, então começa a diminuir, né, o fluxo. Acredito que as taxas também de oxigênio começam a comprometer. E aí você começa a passar a rede, né, que começa a estressar os animais, eles começam a se debater, tentando fugir, muitos tentam ir para o fundo do tanque, tentam saltar. Então, assim, é um momento bastante estressante para eles, né? E aí eu vejo, assim, que as pisciculturas, né, têm usado algumas estratégias, né, para tentar minimizar, né, esse estresse durante a captura, né? Tem alguns engenheiros aí de pesca que têm colocado entre o talude, né, que é entre um viveiro e outro, aquela passagem, algumas tubulações, então você consegue fazer a transferência de um lote de animais de um viveiro para o outro, pela gravidade e pelo fluxo da água, né, que é uma forma de minimizar. Durante a despesca também dá para se trabalhar com canos que vão sugando, né, sugadores de pescado, vão sugando o peixe junto com o fluxo de água. Isso também minimiza, né, porque ele vai indo com o fluxo da água. Também dá para construir no fundo do viveiro caixas coletoras, né, onde o viveiro é esgotado pelo sentido daquela caixa, e aí os peixes já vão vindo com o fluxo da água e ficando alojados naquela caixa, o que facilita retirar eles do tanque, né? Uhum. Mas mesmo assim, a gente não consegue reduzir o estresse, né? Não tem como. Porque tu vai diminuindo a densidade, né? Os animais vão ficar muito próximos uns dos outros, né? E não Isso. tem outra forma de fazer, né? Infelizmente é o que a gente, né, tem de mais moderno, né? O pessoal usa essa bomba que eu te falei que vai succionando eles, né, para dentro do transfiche, por exemplo, mas é uma etapa bem complicada. Por isso que eles precisam chegar na indústria, descansar um pouquinho, né, ter aquele período de jejum, né, a gente fala os tanques de depuração, Uhum. para Comentaram aqui poder também que o descansar. transporte também é bem estressante, e é mesmo, né? O transporte é estressante para qualquer animal, imagine. Porque a Uhum. gente fez um trabalho esses tempos lá no Labé, e a gente viu que eles, em alguns, né, dessas empresas que trabalham com peixes, alguns transportavam em água, outros em água e gelo, outros só em gelo, e aí a gente já não sabe mais até que ponto o animal realmente já não está em sofrimento, né, por estar apenas em gelo. Será que quanto tempo demora para esse animal? Será que já está? Não sei, me diz aí, o que acontece se eu coloco um animal, né, um peixe, apenas num tanque com gelo? Ele é um psilotérmico, né? Então ele vai diminuindo o seu metabolismo, e aí quanto tempo demora para ele entrar em sensibilização? Todo peixe é igual? Imagino que não. Acho que um peixe de água gelada vai ser diferente de um peixe de água quente, né? Então, vamos ter animais que vão estar em sofrimento, muito provavelmente, além do sacolejo do transporte, né? Então, tem tudo isso. O transporte também acho que Uhum. deve ser bem estressante, né? Quando ele é transportado vivo, né, dentro do transfiche, a gente consegue fazer um cálculo de densidade, ele vai com o cilindro de oxigênio, é monitorada a qualidade da água,
É claro que quanto mais aumenta a distância, mais complicado vai ficando, né? Assim, a gente tem algumas pessoas que têm comprado, né, peixes, assim, alevinos de outros estados. Eu tenho um aluno que há pouco tempo ele perdeu 50% dos animais porque ficou muito tempo no aeroporto, né, esperando aí as conexões, né? Então, se o transporte é rápido, né, de uma forma mais ágil, claro, facilita, né, a sobrevivência de maiores animais. Então, assim, agora, a questão de você transportar um animal vivo no gelo, realmente, assim, gente, é crueldade, né? Porque quando a gente fazia experimentos no nosso laboratório, e era solução de água e gelo, né? A gente coloca, por exemplo, 1 para 1, se for 10 litros de água, 10 quilos de gelo, né? Até a temperatura chegar próximo de 0 graus, que é o que a indústria utiliza hoje. Realmente eles ficam ali se debatendo de 30 a 40 minutos, O né? que também não é legal, né? Não, começa a colapsar as brânquias, fica muito desconfortável, eles não conseguem mais captar o oxigênio da água. E assim, por exemplo, se você observar a Europa, né, que tem os mares com temperaturas mais geladas, né, peixes de águas frias, eles não utilizam água e gelo, porque, como você falou, não faz sentido, né, o peixe não insensibiliza. Então, foi legal porque eles começaram a trazer novas técnicas, né, de insensibilização e abate, como, por exemplo, a eletronarcose, né, que é o choque elétrico. Tem algumas pessoas que trabalham, né, com o CO2, o CO, então saturação desses gases dentro da água. Né. Aqui no Brasil, eles são considerados estressantes, né, não humanitários, mas eu tenho visto alguns trabalhos, né, publicados na Itália, então não sei se talvez naquele país é autorizado, né, esses métodos de insensibilização. Né, para quem não sabe, né, insensibilizar como eu falo, né, reduzir o metabolismo do animal para ele não sentir dor, né, nem sofrimento, e depois o abate e a morte propriamente dita, né, o corte aí dos arcos branquiais, da principal artéria, para poder fazer a sangria, né, dos animais. Não sei se todo mundo tem o entendimento, né, Sim, é bom explicar mesmo. Porque pode acontecer de a gente, não sei, né? Estou te perguntando. De a gente insensibilizar ou tentar insensibilizar um animal com água e gelo, ele não está insensível o suficiente, e a gente não abater esse animal e começar a fazer escamagem ou evisceração desse animal, e esse animal tá sentindo, né? E isso é realmente, como você comentou, crueldade, né? Você vai estar estripando o animal que está sentindo, não é? E daí não vai ser um, né? isso. Vão ser todos que vão estar naquela linha de abate. E como a gente não ouve gritar, acontece. Como é que E a funciona isso? É parte, comum, será? esses tipos de insensibilização, Que não insensibilizam e a gente acaba não abatendo? Porque é sempre que faz insensibilização, faz o abate? Ou acontece de não fazer o abate e já partir para escamação, enfim, dos animais? olha, depende. Por exemplo, eu já trabalhei, né, num experimento de uma colega que ela trabalhou com o bijupirá, e quando nós transportamos ele do mar para dentro do tanque, eles estavam muito estressados. Peixes marinhos parece que eles estressam muito mais rápido que os animais de água doce, os peixes. E quando nós fomos fazer o método de insensibilização com eletronarcose, eles simplesmente morreram. Então, acabou sendo o método de abate, né? A questão, por exemplo, da secção secção da medula, a secção da medula é a percussão, né, craniana, que é a perfuração do cérebro e o corte da medula. Se a gente parar para pensar, também não são métodos de insensibilização, e sim o abate, né, propriamente dito. Mas o caso do gelo e Então, água, que a gente comentou que às vezes demora até 40 minutos, nem sempre na indústria, será que esperam esse tempo? Será que se o peixe só parar de se movimentar já é o suficiente, né? Para a indústria já começa a fazer o resto? Será que, né? Tô te perguntando isso porque realmente eu desconheço. Aí eu tô te perguntando sim. porque tu tem mais conhecimento. Será que na indústria, por acaso, será que eles não fazem essa sensibilização? Porque no Brasil o que é mais usado é água e gelo e sufocamento, não é? Uhum.
que Isso. são super não humanitários, né? Uhum. Então, quando a gente fala em método humanitário, também é bom explicar para o pessoal, são métodos onde há a insensibilização e o animal não passa pela agonia da morte durante o abate, né? Então, ele está insensível durante o abate, então ele não sente aquela agonia de estar morrendo, né? Então, no caso desses dois métodos, a gente acha que há muito sofrimento, né? Há muito sofrimento. Isso. Então, infelizmente, são os mais utilizados no Brasil. A minha pergunta é, será que acontece muito na indústria de se utilizar esse tipo de sensibilização que às vezes não é eficiente e não abater os animais para se seguir com o resto, como Uhum. evisceração e etc? Olha, parece que no Brasil a indústria tá evoluindo, né, nessa questão do bem-estar, mesmo porque ele já entrou no RISPOA, se eu não me engano, já se fala em bem-estar. O pessoal já colocou isso dentro, né? Ele passou por uma atualização ano passado. E assim, parece que já tem alguns frigoríficos já utilizando a eletronarcose. Pelo que assim eu fiquei sabendo, já tem três, assim, alguns que estão passando por reformas, outros mais atuais, né? Isso é bacana, trabalhar com a insensibilização pelo choque elétrico, mas a maioria ainda usa água e gelo, né? E por quê? Porque geralmente tem o silo do gelo, então fica mais prático, fica mais barato, né? Agora, assim, que nem você perguntou, né? Será que todos, de fato, insensibilizam e depois abatem? Antigamente a gente via de tudo, né? Infelizmente, antigamente era percussão craniana, depois colocava lá na água e no gelo só para dizer que colocava, né? Que insensibilizava, né? Então, assim, era muito difícil ver um frigorífico que realmente mantém esse processo, porque eu acho muito difícil eles ficarem aguardando aí 30, 40 minutos o lote de animais pararem todos os estímulos para daí fazer a sangria, né? Mesmo porque também a quantidade de sangue que vai sair vai ser bem menor, né? Depois que ele está com a carne mais resfriada do que se ele estivesse aí antes de passar por esse processo de resfriamento. Uhum. Então, assim, é complicado, né? Mas não é assim. O bom é que as indústrias estão se atualizando. Isso eu fiquei muito feliz de saber, sabe? Sim, né? E toda mudança requer tempo também, né? Não é de uma hora para outra. O que eu ia te perguntar? Ai, me fugiu, tava com uma pergunta na ponta da língua, me fugiu. Pois bem, então. Mas que eu ia te perguntar, mas nem todos os animais demoram de 40 minutos para se insensibilizar, né, também. Porque de qualquer forma depende do tamanho, da quantidade de gordura, de vários fatores, né? Como a gente mesmo comentou no começo da conversa, a gente fala de peixe como se fosse tudo igual. E é tudo diferente, né? Tipo, um lambari vai ser diferente de um salmão, né? Então a gente tem que ter diferenciações na hora de tratar esses animais também, né? Imagino que tenha muito estudo rolando, né? E tem muita coisa a ser estudada ainda, né? Vocês devem estar faceiro com muita coisa para fazer, né? Para estudar lá na universidade. O que você acha que vem para frente, assim, de melhorias do bem-estar dos peixes da piscicultura? Olha, eu penso que a gente vai ter que começar a trabalhar com protocolos aí, padronizar todas as pisciculturas, né, com alguns, como eu falei, métodos que minimizam o sofrimento durante a despesca, durante o transporte. Eu vejo que isso é muito importante, principalmente para a gente exportar, né, esse pescado. A rastreabilidade é uma ferramenta super importante que a gente está engatinhando ainda, né, porque é complicada de implantar ela, né, na piscicultura, porque a gente trabalha com animais de porte pequeno. Então mas o pessoal tá engatinhando aí para começar a implantar, né, a rastreabilidade. Então isso seria muito legal, porque com a rastreabilidade você consegue saber, né, como que foi o manejo, como que foi a despesca, o abate, a insensibilização, né, dos animais. E como você comentou, né, nós temos aí em torno de 3.000, mais ou menos, espécies de peixes comerciais que a gente pode estar trabalhando. Então, assim, o que eu relatei é para tilápia, pacu, tambaqui, as espécies que eu já trabalhei. Mas é claro que é totalmente assim diferente, né? Uma espécie de porte maior, porte menor. Por exemplo, já insensibilizamos o tambaqui não, desculpa, ia dizer a piabinha, né? O lambari.
E o lambari é super rápido, é que menos de 1 minuto você já insensibiliza eles, por Pequenininho. exemplo, na água e no gelo, tá? Então, assim, a tilápia dá muita diferença. Se você trabalha com animais de 300 gramas é uma realidade, 700 gramas é outra. Então, a área, né, o volume desses animais, a quantidade de água, tudo isso faz diferença, né, dentro, tudo influencia, né? E Então, cada não, caso é um não tem um caso, né? padrão. Cada espécie é uma É, espécie, né? A Amor tá te então, nós perguntando, temos muito. a Amor tá perguntando aqui na tua opinião se a falta do técnico responsável é implementar o bem-estar na piscicultura. Uhum, Será que é culpa sim, dele? a falta, né, do técnico, né? É, Olha, é porque assim é bem complicado conscientizar o psicultor, né? Vocês sabem, né? Muitas vezes eles já têm uma certa idade, é em várias complicado a culturas, né? Acho que em toda gente, cultura, né? Toda toda a profissão. cultura. Então, assim, o que eu vejo que está dando muito certo são as psiculturas que trabalham nesse sistema de cooperativas, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos porque eu acho fantástico o sistema de cooperados, né? Aí a indústria fornece o alevino, fornece a ração e assistência técnica. Então, o engenheiro de pesca, o médico veterinário, o zootecnista, ele vai até a psicultura e ele presta essa assistência. Eu sei porque eu tenho assim tios que já eram cooperados, então a gente percebe que isso funciona. Então, por exemplo, hoje é uma realidade já nas cooperativas fazer análise do off-flavor na fazenda, que é aquele sabor de barro, de mofo, tá, gente? Que não é o sabor característico de nenhuma espécie de peixe. Isso é causado, né, por algumas cianobactérias, né? Por conta aí da falta do manejo, né, do fundo do viveiro, da qualidade da água. Então, assim, antigamente se despescava, levava para a indústria e lá ficava o peixe depurando 1, 2, 3 dias, enfim, né? E hoje não, hoje já coleta as amostras na fazenda, leva para o laboratório, é feita uma cocção, né, em micro-ondas, e aí tem as pessoas que fazem a prova para saber os índices de off-flavor. Então, se os índices estão próximos de 0, de 1, né, tem a escala, esse pescado está apto para ser levado, né, para o abate. Então, assim, a cooperativa trabalha muito isso, sabe, com o próprio piscicultor e todo mundo sai ganhando, né? A indústria ganha, o produtor ganha. Então, assim, eu acho muito legal, porque isso é uma forma de controlar e padronizar aí o tamanho dos animais, a qualidade, o bem-estar. E o consumidor Então, também fica ganha mais bastante, né? ganha, porque você acaba consumindo, né, um animal padronizado, né, com um pescado de qualidade, isento de parasitas, sem sabor de barro. Então isso é ótimo, né? Sim, faz toda a diferença lá. E me diga, e essa semana agora é a Semana Santa, onde o pessoal consome muito peixe. Não sei como é que funciona aí, aqui no Sul é muito comum a feira do pescado vivo lá, do peixe vivo. Aí também tem as feiras do peixe vivo? Tem, assim, aqui no Nordeste, no Maranhão, as pessoas consomem peixe quase todos os dias, Imagino. né? Aqui é uma região, assim, de pescadores artesanais, então eles gostam Fresquinho, muito. né? Eu não consumia peixe todos os dias, né? Depois que a gente vem morar para cá, a gente entra no ritmo, né, das pessoas. Então aqui a feira funciona todos os dias, de segunda a segunda. Uhum. Então tem a feira, né, do peixe vivo, inclusive tem espécies também de água salgada, né? Por exemplo, a pescada amarela, o robalo, que são espécies bastante nobres, né? É muito comum você ir na feira e encontrar uma pescada amarela inteira e você pode comprar, trazer para sua casa, assar ela. Então, E como é que camarão também. funciona, assim, ó, quer ver? Porque aqui no sul, né, tu é do sul, né? É, não é muito comum, né? Então é sempre na Semana Santa que tem ali a feira do peixe vivo. E acontece que o peixe fica ali nos tambores o dia inteiro esperando para ser escolhido, né? Para ser levado para casa. E no final do dia, os que não foram escolhidos acabam muitas vezes morrendo por falta de oxigenação, né? Porque aquela água é aquela água e deu. Isso é ruim, né, para o bem-estar do animal, né, falando de bem-estar do peixe em si. O que tu acha que podia ser feito para melhorar o bem-estar desses animais de feira de peixe vivo?
Daí, no caso aí, diariamente, né? Aqui, de vez em quando. Aqui dificilmente eles estão assim vivos dentro da água, né? Eles já estão nas bancadas, alguns estão vivos, tá? Ficam ali se debatendo, mas a maioria a gente encontra ele já abatido dentro do isopor, né? Com gelo, porque aqui também é muito quente, né? A temperatura é 30 e poucos graus, né? Então, assim, o ideal não seria, né, levar o peixe dessa forma, mas caso ele seja levado como um peixe vivo, assim, para minimizar, talvez colocar, né, o oxigênio, oxigenar essa água, para ele poder pelo menos respirar, né, mas o ideal seria, né, fazer a insensibilização e já levá-los abatidos, acondicionados no gelo. Mesmo porque o Rispoa fala, né, que um peixe, um pescado fresco é um pescado abatido e colocado no gelo. Então, essa seria a definição de um peixe fresco, né? Aqui o Edinho fez um comentário. Tiramos por nós ao sofrer uma anestesia em algum procedimento cirúrgico. Em muitos casos, demoram e em algumas vezes a anestesia só gera efeito depois do procedimento, como, por exemplo, fazer uma extração dentária. Imagina, a gente reclama, né, quando isso acontece. E o peixe vai reclamar para quem? Coitado, não consegue nem se comunicar de forma que a gente consiga perceber, né? Eles, entre eles, se comunicam muito bem. Mas que a gente consiga perceber não acontece, né? Então, eles acabam em sofrimento de forma que a gente não consegue ajudar, muitas vezes. E, por exemplo, assim, outra pergunta, né? Vai surgindo as perguntas. Vou perguntar para a nossa expert. Vou lá pescar final de semana no sítio lá com os meus primos e tal. Como é que eu faço para que essa pesca, eu vou consumir esse peixe, tá? Não vai ser uma pesca esportiva. Mas para que esse peixe não sofra, porque eu posso pescar, e normalmente eu pescava, né? Estou fazendo uma história fictícia, tá, gente? Eu realmente nem pesco, tá? História fictícia. Fui lá, pesquei meu peixe e eu largo eles todos dentro de um balde. Eles se debatem lá um pouco, mas daqui a pouco eles param. Não é legal, né? Porque eles estão sufocando. O que seria legal? Eu vou ficar lá pescando umas 2 horas. O que eu faço com esses peixes? Para que eles não sofram durante esse tempo que eu estou ali pescando e que depois eu consiga, então, realmente abater eles de forma adequada e para que eu consiga consumir, então, um peixe que não se estressou, porque a gente sabe que o estresse também vai influenciar na qualidade da carne do animal, né? Depois que eu vou consumir essa carne. O que eu faço para abater, então, adequadamente um peixe que eu fui lá e pesquei no final de semana? O ideal seria você já fazer o abate, né? Você não vai conseguir sensibilizar na margem do rio, né? Então, se você tiver uma faca, você já pode fazer aí o corte a secção da medula, ou você tentar fazer aí a perfuração, né, craniana, perfurar o cérebro, né? Quando a literatura mesmo traz que quando você abate ele com esse golpe bem certeiro, destruindo o cérebro dele, é considerado aí uma forma humanitária de abatê-lo, né? Então, eu aconselharia fazer isso, né? Não deixar ele dentro do balde, se debatendo, estressando, porque isso vai afetar a qualidade da carne, né? Mas se eu bater ele e deixar ele 2 horas ali no sol, vai estragar essa carne? Ah, sim, aí você tem que levar um isopor com gelo, ou uma caixa isotérmica, né? Com um gelinho, para poder colocar ele no gelo. E aí eu acredito Pode falar. Que seria ideal. Eu posso deixar ali no balde com água um pouquinho de tempo, de vez em quando trocar essa água, não. E deixar para bater ele em casa ou não? O ideal não seria, né? Mas se por um acaso você não levou uma faca, algo assim, então é melhor você tentar encher, né, com bastante água e ir renovando, porque aí você vai estar também incorporando, né, o oxigênio dentro desse ambiente. Mas o ideal não seria. Se eu for fazer a secção da medula, é importante explicar para o pessoal, né, mais ou menos onde é que fica, né? A gente sabe que se a gente cortar o nosso pescoço, está tudo feito. O peixe não tem pescoço. Então, fica ali na região, né, das guelras dele, né? A gente cortar ali, tá feito? Ou tem alguma região adequada? O que você diz? Onde que eu corto? A medula, na verdade, ela passa ali próximo da coluna vertebral, né? Então, dá para fazer isso por cima e ali na região das brânquias, né, a gente pega a principal artéria deles. Então, por ali, faria a sangria e a secção da medula por cima, aqui, que é um
compartimento ali bem na coluna mesmo, na parte de Bem, a cima. parte bem dorsal, bem em cima do peixe. Isso, mas precisa pegar até a coluna dele para você fazer a secção da medula. Tá, e tem que ser rápido, né? Também se você ficar ali de pouco em pouco, tu vai machucando esse animal, né? Não é essa a ideia, né? A gente tá pensando no bem-estar do animal. Tá. O que mais que a gente pode trazer aqui? A pesca esportiva, que também é importante, a gente tinha começado a conversar, não vai dar para fugir, vamos ter que falar dela. Porque o que que acontece? A gente vai lá, pesca o peixe, pendura, tira foto e devolve. O que que tem de mal no coitadinho do peixe, Adri? A boca dele não tem nada ali, não tem nenhum neurotransmissor ali sensível que possa machucar com aquele alicate que a gente pega o animalzinho para tirar foto. E tirar ele só um pouquinho da água faz mal? É complicado, né? É muito complicado. E eu diria assim que até a parte mais estressante do que essa, né, na hora que você vai fisgar ele, é toda aquela briga, né, que o pescador gosta, né? Por isso que algumas espécies ali, né, eles adoram trabalhar com a pesca esportiva, porque é a briga, né? Então eles esgotam o animal até que ele não tem mais forças, né, para reagir. E aí depois o coitadinho é fisgado, e aí tira a foto. E aí volta para dentro d'água, né? Será que esse animal vai sobreviver? Tem também, eu vi alguns estudos que falam também do distúrbio social que é realizado também, porque muitas vezes esse animal pode viver num grupo, tu tirou ele do grupo, na hora que tu devolve ele, aquele grupo já não tá ali esperando por ele, né? E aí? Então pode acontecer isso também, né? Então a gente não sabe o que acontece dentro daquele ambiente, né? A gente tá ali em cima, se divertindo, né? Pescando, tirando foto e devolvendo, né? Esse professor da Unesp de Botucatu, que estuda muito a questão do comportamento dos peixes, ele publicou um artigo há pouco tempo falando exatamente isso, que o peixe ele tem a memória por até 3 semanas. Então, o que você fez com ele, nesse caso ele sofreu estresse, foi capturado, e depois ele volta para o ambiente, ele consegue ter essa memória por até 3 semanas. Então, muito provavelmente é isso que você falou. Ele se recorda, né, do que aconteceu e ele começa a ter um comportamento atípico, né, do que ele tinha anteriormente. Então, é muito legal isso, assim, esses estudos. A gente comprova, né, pela ciência que realmente ocorre aí a questão da ciência e isso interfere no comportamento e também na qualidade, né, da carne do animal. É. Na qualidade de vida do animal também, né? Animais que são soltos, né? A gente Isso. vai acabar, como diz você, não se sabe se vai sobreviver, né? E tu segue a tua vida, né? E o animal fica ali e a gente não sabe realmente o que acontece, né? Bom, falando de animais, a gente tem um tempinho ainda, temos. Falando de animais que são que a gente então retira, por exemplo, de oceano, né? Que são pescados de oceano, que não fazem parte da piscicultura em si. O que tu tem para me dizer relacionado ao bem-estar deles? Que são retirados com pesqueiros e tal. Olha, a gente estuda assim várias artes de pesca, né? A gente tem espinhéis, tem alguns tipos, tamanhos de malha, né? Para a gente tentar selecionar algumas espécies alvo para. Tem alguns pesquisadores também que já desenvolvem equipamentos para evitar, por exemplo, a pesca de tartarugas. Então, assim, mas a gente sabe que a captura é estressante, né? Não tem como não ser. E o que eu sempre recomendo para os alunos, o que a gente vê em documentários e artigos, é fazer mesmo o abate do animal na embarcação. Né? Eu estava até vendo um documentário falando do atum, né, que é tão comercializado no Japão, e que uma embarcação que fazia, né, no caso fazia insensibilização com água e gelo, né, a qualidade ela parecia ser diferente dos atuns que não passavam por nenhum processo nem de insensibilização e nem abate. É claro que para água e gelo a gente sabe que não é considerado humanitário, a gente vai ter que, com o tempo, substituir ele, né? Mas a questão de você perfurar o cérebro do animal na hora da captura seria já uma estratégia bem interessante para garantir a qualidade, porque aí ele, né, a morte é instantânea e aí você já consegue resfriá-lo, né, ou congelá-lo imediatamente após esse abate, né, garantindo aí a qualidade, né, da carne. É perfurar o cérebro com utilização de pino, que tem um abate com sensibilização, utilização de pino, né?
Eles têm tipo uma lança, né, que é colocada, perfura, isso. Mas também existe algumas pistolinhas, né, que você consegue. Agora, sim, isso fica mais viável para animais de portes maiores, né? Uhum. Realmente, animais de porte pequeno E é em grande complicado. número também não dá, né? Porque é um por um, né? É individual. É. E como que também vai fazer, por exemplo, o choque elétrico, né? Você está num ambiente molhado, então é complicado. Realmente, Verdade. para captura, não é muito fácil Você- pensar em estratégias aí. Tu lembra o nome desse documentário que tu viu? Eu não lembro, mas eu vou tentar procurar ele para. Passa depois pro pessoal assistir, é interessante, pessoal. Depois ver. Semana passada a gente falou sobre o uso do plástico e o bem-estar do animal, e a gente acabou falando bastante de animais oceânicos, né? E acaba que a pesca relacionada acaba sendo relacionada, né? Querendo ou não, quando se vai pescar em oceanos, a gente acaba pescando o que não é para pescar, como é tartaruga, como é golfinho, sei lá, alguma coisa que não vem, não deveria vir junto e acaba vindo, né? E acaba causando muito problema de bem-estar para esses outros animais que não fazem parte do que a gente realmente gostaria de pescar e de comercializar e que acabam morrendo, né? Então, é Sim. algo a se pensar mesmo. Tem que haver pesquisas e melhoras em relação a isso para que a gente não diminua a sobrevida desses outros animais, né? A grande maioria das tartarugas que estão em extinção, também estava vendo um documentário a respeito, é por conta disso, por causa da pesca marítima, né? Não por conta de qualquer outro tipo de problema, por conta de pesca marítima também. A Franci É. perguntou aqui algo relacionado ao açude. Quando a água do açude, né, está escurecida, é uma característica de má qualidade? Olha, assim, visualmente, né, precisa observar o que está acontecendo. Geralmente, uma água, né, um tom mais esverdeado, né, pode representar boa qualidade, mas precisa fazer uma análise. É difícil a gente falar só pela coloração, né? Aqui no Maranhão mesmo tem vários viveiros que você observa a água com a cor escura e você faz a análise e está tudo ok, né? Então, precisa adquirir um kit, né, ou ela tem que pedir para alguém na piscicultura dela, com multiparâmetro, né, observar como está a questão do pH, condutividade, que mais? Oxigênio, né, o nível de amônia. Então, assim, é difícil só observar, falar. Mas, geralmente, uma água com um tom verdinho, né, um verde mais escuro, vamos dizer, assim, mostra, né, que o ambiente está ok, muito claro, falta microalgas. Quando está muito escuro, pode acontecer que tem muita matéria orgânica, então tem que ser um tom verde intermediário, mas como eu falei, depende do solo, da região, né? Então, tudo isso depende, se tem muita argila, se tem muita silt, se tem muita areia, depende do tipo de solo A qualidade que da esse água viveiro. é tão importante quanto a qualidade do ar, imagino, né, que todas as outras espécies que a gente cultiva precisam, né, porque é o ambiente onde o animal está vivendo, né, então é importante ter todos os parâmetros de qualidade de água controlados, né, para uma boa produção, Sim. imagino. E a gente costuma dizer que a gente produz água e não peixe, porque o peixe ele reflete a qualidade Ele da vem, água. ele vem. E outra coisa, assim, por exemplo, quando a gente descarta a água residual, ela precisa ser tratada. Então, ela tem que sair com a mesma qualidade, se não a superior do que ela foi captada. Porque senão a nossa atividade ela é altamente impactante. Claro, Então, a não tinha questão do pensado nisso. licenciamento ambiental, ele pega muito nessa questão da qualidade da água. Então, toda a indústria, a piscicultura, tem que ter uma pequena estaçãozinha para tratar essa água, porque você não pode devolver ela para o ambiente com todo aquele sedimento, todos aqueles nutrientes, né? Verdade. Acho que essa é a última pergunta por conta do tempo. O Marcos perguntou: tem como abater um peixe com pistola de ar, igual a gente faz na bovinocultura? Tem sim, tem inclusive estudos que já fizeram com a carpa, se eu não me engano, a carpa capim. O problema, né, que a gente fala, assim, seria a questão do porte do animal. Então, se são animais grandes, né, porque você vai ter que fazer um por um dos animais. Então, por exemplo, se é um salmão que tem um valor comercial muito grande e de repente vale a pena, agora como que vai fazer isso para tilápia, para piabinha ou lambari? Então, Imagine o assim, lambari.
Tadinho. Espécies de porte pequenos, né, e médios, fica difícil, mas dá sim para fazer e é bem interessante fazer a questão, porque ela destrói, né, o cérebro do animal, isso é bem legal. Certo, então. Ai, Adri, adorei nossa conversa. Gostei muito que tu aceitou o meu convite de a gente vir aqui conversar um pouco sobre bem-estar de peixe. Gostei muito que o pessoal apareceu, participou, perguntou. Muito obrigada para todo mundo que estava aqui. É uma pena que a gente tem só uma hora para conversar, porque se deixasse, né, vai longe. A gente estava conversando antes de começar a dizer assim, e aí quanto tempo que é? Deu, é uma hora, passa voando, tu vai ver. E passa voando mesmo, né? Então, Sim. eu queria agradecer mais uma vez, foi um prazer conversar contigo. Mais para frente a gente faz uma outra live, conversa de novo, tira as outras dúvidas do pessoal. Muito obrigada, pessoal, por participar. Muito obrigada, Adri, por aceitar o convite. Tá certo, obrigada, Beta. Foi um grande prazer aí revê-la. Estava com saudade de você, das nossas conversas. Saudade também. Agradecer o pessoal em que entrou, alguns colegas, engenheiros de pesca, meus alunos. O Tiago lá de... Você viu o Tiago do teu laboratório lá de Vi? Pirassununga? Uhum. Tiago, a Fernanda. Nossa, gente, um abraço aí para todo mundo. Que saudade. Obrigada por participarem aí, virem prestigiar a nossa live. E a gente vai vendo os nomezinhos subindo, dá vontade de conversar com todo mundo, mas não dá para ficar parando, né? Então, muito obrigada a É, todo mundo que veio. Eu também vi o nome de alguns alunos aí. Muito obrigada mesmo, pessoal. Foi um prazer. Se tudo der certo, que semana passada bugou a live, mas se tudo der certo, a live vai estar à disposição para o pessoal assistir depois, então vai estar à disposição no Insta do Beta.animal. Tá bom? Beijão, boa noite, feliz Páscoa, bom final de semana. Se forem pescar, já sabem, né? Nada de deixar o bichinho sofrendo. então tá bom. Feliz Páscoa, bom feriado a todos. Um abraço, minha amiga. Beijão, até mais. Beijo, tchau. Tchau, tchau.